Fala pessoal, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Felipe Muniz, jornalista esportivo, então roda a vinheta. E hoje iremos falar sobre a base do Fluminense. Será que a base do Fluminense é a melhor do Brasil? Vamos ver neste vídeo. E bom, para começar, nós sabemos que em anos anteriores o Fluminense revelou grandes jogadores como Marcelo, Thiago Silva, o Diego Souza, né, Fabinho, que hoje está no Liverpool. Grandes jogadores e que se dispersaram no futebol europeu. Mas será que foram só esses nomes grandes que fizeram sucesso em Xerém? Ou será que tem outros nomes? Se a gente lembrar lá em 2013, temos o Wellington Nem, atacante, que foi vendido para o Shakhtar pelo preço de 25 milhões. Ele chegou até a seleção em 2012 e jogou o Super Clássico das Américas. Quem também foi revelado por Xerém foi Kennedy, que hoje está no Granada, mas emprestado ao Chelsea. Em 2014 nós tivemos também a revelação de Marlon Santos, zagueiro, que foi comprado pelo Barcelona e hoje está no Sassuolo. Quem também foi revelado é um velho conhecido dos torcedores do Flusão e que hoje está no Palmeiras e que foi recentemente campeão da Libertadores, foi o Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, que foi destaque do Brasileirão em 2016 com 8 gols e 10 assistências. Houve uma polêmica no final de 2017 porque ele pediu a rescisão do seu contrato com o Fluminense. E quem também foi revelado pelo Fluminense, não sei se você sabe, que hoje pertence ao Flamengo, é o Joker, Gerson, o Coringa. Em 2014 ele subiu para o profissional e ele esteve entre os 40 jovens promessas mundiais de 2014, eleito pelo The Guardian. Em 2016 ele esteve entre os 50, eleitos pelo La Gazzetta. Em 2015 tivemos Ayrton Lucas, lateral esquerdo, que hoje está no Spartak Moscou. Ele teve uma saída tanto quanto conturbada, os torcedores do Fluminense podem afirmar isso aí, podem comentar sobre isso aí. A saída, ele apagou todas as fotos vestindo a camisa do Fluminense e curtiu um post do Flamengo. Isso deixou a torcida do Flusão revoltadíssima com o lateral. E agora talvez uma das maiores revelações dos últimos anos do Fluminense foi o atacante Richarlison, que em 2016 ele subiu ao profissional e que fez, em toda a sua passagem pelo Fluminense, 19 gols e conquistou 2 títulos com o Flusão. Em 2017 ele foi para o Watford, vendido por 46 milhões de reais. E no ano seguinte foi para o Everton por 223 milhões de reais. Isso mesmo, 223 milhões de reais. Na final da Copa América de 2019 ele fez o gol do título brasileiro lá no Maracanã. Em 2017, e que esse cara tá jogando o fino da bola na Itália, é o Roger Ibáñez. Filho de pai brasileiro e mãe uruguaia, ele foi vendido por 25 milhões de reais pelo Atalanta, só jogou 20 minutos nos 12 primeiros meses do clube. No ano seguinte ele foi emprestado para Roma, e que lá permanece até hoje e foi comprado por 50 milhões de reais. E segundo alguns algoritmos que os portais italianos fizeram, ele é considerado o melhor zagueiro do primeiro turno da Serie A Team, que é o campeonato italiano. Quem também foi revelado em 2017 e foi revelação do campeonato carioca foi o Wendel, que hoje está no Zenit. E também teve uma passagem ali pelo Sporting. Hoje está despontando aí pelo brasileiro, é o atacante Pedro Queixada, que hoje está no Flamengo. Ele foi revelado pelo Fluminense, ganhou títulos de base importantes pelo Flusão. Ele chegou no Fluminense em 2014, mas eu sei que não sabia, ele já passou pelo Flamengo quando tinha cerca de 10 anos de idade. Ele foi vendido pela Fiorentina por 11 milhões de euros e foi comprado pelo Flamengo por 14 milhões de euros. E olha só, quando ele foi comprado pelo Flamengo, o cara tava em alta. O Gabigol se machucou, ele virou titular absoluto do time de Domenech e agora de Rogério Ceni. Em 2018 não tivemos nenhuma revelação grande do Fluminense, mas tivemos destaques para Richard e Luciano. Luciano, que hoje joga no São Paulo, que já passou pelo Flusão, e Richard, que hoje é do Atlético Paranaense, emprestado pelo Corinthians. Em 2019, tivemos a geração de ouro, que revelou jogadores como João Pedro, que fez aquele gol de bicicleta no Mineirão contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil. Ele foi vendido por 4 milhões de euros e nesta temporada desandou na segunda divisão do campeonato inglês pelo Watford. Ele tem 6 gols e 2 assistências. E Marcos Paulo, que continua no clube, mas só até junho, porque foi negociado com o Atlético de Madrid
ele sai de graça pelo clube. A diretoria esperava vender ele mais ou menos pelo menos por baixo, por 10 milhões de euros, mas não obteve sucesso e ele acabou saindo de graça. Quem também teve uma passagem pelo Flusão foi o Caio Henrique, que ele não foi revelado pelo Flu, foi revelado pelo Santos, mas que em 2019 teve uma boa passagem jogando ali como lateral esquerdo, né? Fernando Diniz o improvisou ele ali, ele que é volante, meia de origem, jogando ali na posição do lateral esquerdo, obteve muito sucesso que fez a sua ida para o Mônaco se concretizar. E em 2020, né, tivemos agora, 2020, 2021, tivemos a geração dos sonhos, né, que é considerada mais promissora ainda do que a geração de ouro que revelou João Pedro, Marcos Paulo. Em 2020 tivemos o Pitaluga, goleiro da seleção sub-17, que foi vendido para o Liverpool. Também tivemos Evanilson, né, que foi titular com o Odair Helma boa parte de 2020 e foi vendido para o Porto. E como eu disse, a geração de ouro no sub-17 está desencantando. Com os seus craques, Matheus Martins, que é o camisa 10, o Kaique, que é considerado o Neymar canhoto, tem 11 gols em 14 jogos na base, e o Metinho, que é o Kanté de Xerém. E as minhas apostas para 2021, que podem desandar nesse time do Fluminense aí, é o volante Martinelli, que fez 2 gols contra o Goiás no Engenhão e que tá jogando o fino da bola, titularzaço com o Marcão. O lateral direito Calegari, que joga muito, está sendo titular aí, suprindo a falta do Gilberto, que foi para o Benfica no ano passado. E também o zagueiro Nino, que veio do Criciúma e que está sempre nas seleções de base. Se você gostou do vídeo, não deixe... Galera, nesse momento eu tava olhando pro lado aí, porque eu tava gravando com outra câmera, mas acabou que ela não gravou nada. Mas me sigam, curtam, compartilhem, me sigam no Instagram, @FelipeAmuniz_, e no YouTube também, Felipe Muniz. Valeu, tamo junto, galera. Deus abençoe a todos. E eu também não poderia deixar de falar isso pra vocês, porque ontem à noite o Globo Esporte, às 10 horas da noite, postou uma notícia dizendo que o Kaique e o Metinho, destaques do Sub-17, tinham sido vendidos para o Grupo City, né, e que a negociação aí pode chegar até a 200 milhões de reais. Então, eu comentei tanto ontem sobre as gerações dos sonhos, então, olha aí, a diretoria do Fluminense já apurando lucros sobre os meninos. E fica o meu questionamento para a diretoria e também para os torcedores, se vocês concordam comigo. A diretoria do Fluminense se apressa muito em vender jogadores e acabam vendendo jogadores bons por preços assim de banana. Vocês concordam com isso, torcedores? Comentem aqui embaixo.